E aí, galera, tudo bom com todo mundo? Eu vou começar com o seguinte. Aqui embaixo tem um cupom da JBC que dá 30%. Aí vai dizer, ô Vini, tá 30%? Mas é 30% em cima de mangás que já estão com 40%, 50%. Pra você ter uma noção, eu já tô começando o vídeo no ritmo acelerado, porque eu sei que esse cupom, sei lá, realmente pode sumir a qualquer momento, ou a promo esgotar, ou o gibi sair, porque é muito absurdo, gente. O Declínio de um Homem, mangá do Junjito, que é um tijolão, né? Eu brinco que é um ônibus do Junjito, uma das obras mais aclamadas desse sujeito. O que mais eu tenho de recado pra dar? Ah, tá. Galera, parece que dia sim, dia não tem um cupom aparecendo do nada no site da Amazon. Hoje teve um que durou 15 minutos, eu joguei lá no grupo, então entra aí, Telegram e WhatsApp, e vamos lá pros quadrinhos. Primeiro de tudo, tem 3 obras aqui na pilha que eu ainda não tive tempo de ler, porque são lançamentos muito recentes. Tem lançamento tipo desse mês, do mês passado. É o caso de O Quarto Poder e a Conspiração Star, do Pipoca e Nanquim. É a primeira promo, ele tá com mais de 40%, e quando é lançamento, acaba demorando um pouco mais para ter um grande desconto. Tem o Final Cut, novo trabalho do Charles Burns. Como dá pra ver pelo título, é uma obra que envolve o cinema. Tem Ardalém, que é considerada a grande obra, pelo menos pelo próprio autor, né, do Miguel Ancho Prado, lançamento da Conrad. Era um lançamento bem aguardado, é bem longo também, ó, ele tem quase 250 páginas. E por que ele é aguardado, né? Porque a edição anterior, eu não lembro qual é a editora, mas disse que não ficou muito bom, tinha uns erros, e aí a Conrad foi lá, né, ela tá publicando bonitinho as obras do Miguel Ancho. Ok, agora a gente tem uma pilha aqui de quadrinhos que eu li todos e eu vou comentar um por um. Eu quero começar com uma recomendação de O Senhor das Moscas. Eu já falei algumas vezes desse quadrinho aqui no canal. Esse é o momento que eu admito aqui uma ignorância. Eu nunca li o livro do Senhor das Moscas, do William Golding, mas essa adaptação da Aimee de Jong me pegou. Eu achei muito legal a história, né? Envolve um grupo de garotos que aparentemente eles sofreram um acidente aéreo e eles vão parar numa ilha, e eles precisam sobreviver a partir disso, sabe? São crianças sobrevivendo no meio da selva, e ele é um quadrinho, né, uma obra que fala muito sobre a natureza humana, porque afinal são crianças inocentes numa ilha. Como isso vai se desenvolver? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Tem o Por Uma Fração de Segundo, do Guy Delisle. Esse é um lançamento bem recente da Comic Zone e também é um lançamento recente lá na Europa. Basicamente, esse autor que geralmente faz biografias, ele vai contar a história do Edward Muybridge. Esse é um quadrinho muito legal para quem tem curiosidade de conhecer mais sobre a história do cinema, história da fotografia. Cara, é um documentário sobre o surgimento desde a fotografia até o Edward Muybridge colocar as imagens em movimento. Essa foi a contribuição dele. Ele é um cara meio entre a fotografia e o cinema. Ele não criou a técnica para o cinema, mas ele ajudou. E é uma história que também envolve assassinato. Mas o que é mais legal para mim é realmente esse aspecto de como as pessoas reagiram no surgimento da fotografia, como elas receberam a possibilidade de capturar a alma humana numa imagem. Na sequência, tem uma obra que venceu o prêmio Eisner recentemente, que é o Somna, primeira publicação no Brasil da Distillery, que é uma editora que está bombando lá fora, e tanto é que, né, ganhou prêmio. Gente, isso aqui é muito legal. É um folk horror sobre uma garota, uma mulher, na verdade, que ela é casada com um cara que mata bruxas. É ambientada nesse período histórico. E o detalhe é que ela começa a ter sonhos onde ela enxerga demônios. Então pensa nisso, né? Ela é casada com um cara que mata bruxa e ela começa a ter alguns pensamentos que, né, será que ela é uma bruxa também? E o interessante é que os momentos dos sonhos desta mulher são com um desenho da Tula Lotay. Então a arte é super, sabe, realista. É um gibi que ele fala de temas interessantes de uma forma inteligente. Depois tem um dos quadrinhos mais angustiantes que eu li nos últimos anos, que é o Como Pedra, da Comic Zone. Gente, vamos lá, Lucas Johanathan é o nome do momento, possivelmente, no quadrinho nacional, porque vocês não têm ideia, Ouroboros vai explodir. Ouroboros é um baita de um gibi, vai ser indicado a tudo que é prêmio, é excelente. O Como Pedra, né, como vocês sabem, já venceu o Jabuti. Foi indicado ao Angoleme, gente, um quadrinho brasileiro indicado a um prêmio desse tamanho. É muito legal. E sim, é tudo isso, é uma obra incrível. O Como Pedra fala sobre fanatismo religioso. A gente acompanha uma família na seca nordestina e é bem legal que tem uma contagem dos dias sem água, né, sem chuva naquela região. Então a situação vai ficando cada vez mais complexa e a filha do casal, que são os personagens principais, ela tá numa cadeira de rodas, ela não consegue falar, ela tem uma doença estranha. E aí nisso surge a possibilidade de um apelo religioso para salvar a família, né? Tanto salvar a filha quanto a questão da seca. É muito impactante, é angustiante, é tenso. Na sequência, tem um quadrinho que
Ele é mudo, é o número... eu não consigo falar. Mas assim, gente, é um quadrinho que eu acho muito legal porque tem esse aspecto, né, o quanto os números podem ser misteriosos, quanto os números podem significar alguma coisa, né, a aleatoriedade da vida. Então é sobre um cara que ele trabalha numa prisão, né, ele opera uma cadeira elétrica e ele encontra um papelzinho com alguns números e esses números começam a mudar a vida dele. Gente, é muito legal. Eu não sei se vocês, assim como eu, são fãs de Lost. Vocês lembram que o Hurley, ele encontrava uns números lá e esses números fizeram ele ficar milionário? É mais ou menos por aí que a história vai evoluindo. Esse Thomas Ott, ele é muito, muito bom, sabe? Ele tem um traço perturbador, todo mundo é esquisito. Tem também o Ed Gein, que não sei se vocês perceberam, mas eu estou focando agora por editora, então estamos no catálogo da Darkseid. Para quem não sabe, o Ed Gein, ele é a inspiração principal do Massacre da Serra Elétrica, do Silêncio dos Inocentes e do Psicose. O mais legal aqui, tá? Eu vou ser sincero, eu tenho muita preguiça, às vezes, de quadrinho de serial killer, porque, sei lá, o cara vai matar um monte de gente, beleza, existe um fascínio por esse desejo horrível do ser humano. Tá, beleza. Mas o legal aqui é que ele explica não só a mente do serial killer, né, que é uma tentativa, acho que, de toda a obra, mas ele tenta também explicitar o fascínio das pessoas. Não basta só ter uma história empolgante, né? Beleza, o cara é um assassino, oh meu Deus, será que a polícia vai pegar o cara? Não basta só isso. Tem que saber contar. E o gibi, além de ter um bom desenho, a história é muito bem contada. Ainda pela Darkseid, tem uma nova versão do Drácula, que é um Drácula italiano. Ele não é bem uma adaptação do livro clássico do Bram Stoker, na verdade ele vai atrás de outras referências envolvendo o Drácula. E assim, gente, o que eu acho legal nessa publicação, tá? O grande destaque dela são os desenhos, tá? Isso aqui não parece feito por um ser humano. Esse Corrado Roy, ele é muito conhecido pelo Dylan Dog. Galera, é assustador, assim, realmente o cara ele é muito bom. Ah, peraí, parênteses aqui rapidão, vocês já entraram em doisquadrinhos.com, lá tem um site, tem mais promoções além dessa, que eu lembrei que falando em horror tem o Richard Corbin, enfim, tem outras obras. Então, recomendo o Drácula para quem quer se aprofundar na mitologia, né, porque eu acho que Drácula é algo que meio que difícil alguém não gostar e não se interessar. Aviso, tá? Talvez se você for ler essa obra, talvez você seja uma pessoa perturbada. Se você achar muito legal, isso pode ser meio preocupante. Então, eita, chega a estar meio suja meu quadrinho. É que para vocês terem uma ideia, a minha publicação é de 2015, tem 10 anos que eu tenho o Beautiful Darkness, que saiu aqui no Brasil como Floresta dos Medos e fala sobre uma criança gigante, sim, uma criança gigante que morreu, o cadáver dela tá no meio de uma floresta e existem mini criancinhas ocupando o corpo dessa criança gigantesca. E aí, cara, é completamente fora da caixa, assim. Só que o que é legal aqui? Por mais seja muito estranho e muito bizarro, primeiro, eu gosto de ler coisa bizarra, tá? Me julgue, mas existe uma moral, tá? O que são essas crianças pequenas? O que elas simbolizam? Tem uma certa lógica. Foi um quadrinho que, se eu não me engano, ele venceu o Eisner quando foi publicado. Só que a capa da Darkseid não tem nada a ver com essa minha. Tem a Espada Selvagem de Conan, a edição número 1, tá com 44%. Galera, eu falei isso lá na live de ontem com o Gabriel. Cara, essa Espada Selvagem nova, ela tá legal, tá bacana de acompanhar. Não é tão boa quanto a mensal do Conan, que tá realmente excelente. Por ser Conan, eu recomendo acompanhar, sabe? Eu confio na Titan, porque até que aquela história ali no começo, ela não é tão ruim, sabe? Ela é uma história razoável do Conan. A segunda é mais legal. Agora a gente vai pra editora Mino, começando com o Efeito He-Man. Galera, esse quadrinho é sensacional. Se não me engano, foi o primeiro lugar do Dois Quadrinhos 2023 nos melhores do ano. Vocês têm ideia que é um quadrinho sobre a nossa infância. Pelo menos, eu era um cara que colecionava muito boneco. E esse é um gibi que vai explicar como a mídia norte-americana entrava na cabeça das criancinhas para fazê-las sentirem vontade de consumir produtos. E como isso reverberou a ponto da gente gostar de coisas como Marvel, DC, Star Wars, filmes, etc. Toda essa indústria de Hollywood a partir da nossa infância. É basicamente um documentário que vai na nossa raiz enquanto fãs de cultura pop. Então, tente dar uma lida em Efeito He-Man. Sim, tem a ver com o boneco He-Man, mas esse é um título muito ruim, sabe? Porque, beleza, tem a ver com o He-Man, o boneco He-Man? Tem, ele aparece, ele é interessante. Mas assim, é muito maior que He-Man, é muito mais. E ao mesmo tempo tem o Fatale da Mino em 2 volumes. O que é esse quadrinho, tá? É mais uma obra do Brubaker com Sean Phillips. Eita, quase caiu. Não, meus Fatale eles têm que estar bem protegidinhos. Vamos lá, se você não está sabendo, essa obra ela junta o que seria o gênero noir, que tem a Dama Fatal, tem o policial, com Lovecraft.
Então aqui a gente tem uma seita muito louca, né, padrão de história do Lovecraft, e tem uma mina que ela é imortal, enfim, ela está em várias épocas da história da humanidade, e aí, aos poucos a gente vai construindo esse passado dela e entendendo essa perseguição, né, porque ela está sendo caçada por essa organização Lovecraftiana. Recomendo Fatale? Recomendo, gosto muito, é muito legal, mas não vai esperando algo tão Lovecraft. Porque, gente, sinceramente, tá, você meio babaca aqui com o meu querido Brubaker. Eu acho que o Lovecraft é muito mais do que tentáculos e uma seita muito louca, sabe? E o Brubaker, ele... vamos fazer alguma coisa relacionada ao Lovecraft. Beleza, aí tem tentáculo. Ok. Sabe? Não, Lovecraft é muito mais. Para terminar, tem uma publicação mais antiga da Veneta, mas que tá com quase 50%, que é o Kent State. Gente, por que isso aqui é legal, tá? É um quadrinho sobre aquele acontecimento impactante da história norte-americana, onde 4 estudantes foram mortos pela Guarda Nacional norte-americana numa universidade. Tava rolando um protesto, a guarda foi lá e atirou para matar. Cara, é horrível o gibi, tá? É horrível, embrulha o teu estômago, tu vai conhecer a história das famílias, mas o principal é que acaba sendo um documentário que tenta entender o que aconteceu politicamente para gerar toda essa situação. É uma obra, assim, revoltante e muito bem escrita pelo Darth McDerf, né, o cara do Meu Amigo Dahmer. É impressionante, assim, ele é um cara que dificilmente erra. Galera, dá uma olhada no tamanho dessa pilha. Mas era isso, gente, links aqui embaixo, tá? Tanto desses quadrinhos quanto o cupom da JBC de 30%. Fiquem atentos porque, assim, o Prime Day, ele começou hoje. Começou as promoções de quadrinhos. Porém, no dia 15, porque o Prime Day em si é nos dias 15 e 16, vai ter uma nova lista, ou seja, vão entrar outros quadrinhos em promo. Então ainda tem muita coisa para acontecer, como eu falei, hoje teve um cupom, anteontem teve outro cupom do nada, vai ter os jogos do Fluminense e tem sempre cupom quando o time brasileiro entra em campo, então fica atento, tá? É isso, valeu, valeu.